Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Boa tarde, amigos, donos da bola desta terça-feira no ar, na TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho da sua audiência nos aplicativos, nas ruas de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, através da Rádio Bandeirantes. De imediato, a nossa enquete Pôquer, convidando para que todos vocês participem lá na live do YouTube, na aba Comunidades. Pôquer transformando vidas com o esporte. Vai pro ar, vá lá, participe e vote conosco. Torcedor gremista, você acredita que Luan já merece uma chance como titular? Sim, tem feito por merecer. Não, ainda falta ritmo. Não, existem opções melhores no grupo de jogadores. Em seguida a gente debate a nossa enquete Pôquer na Central Band do Esporte, com o nosso Lucas Dias para nos falar que história é essa aí do Renato falando em vozes. Lucas, boa tarde. Pois é, Meneghetti, boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Após a vitória contra o Cuiabá por 2-0 na Arena no final de semana, o técnico Renato Portaluppi voltou a soltar algumas indiretas, Meneghetti, algumas cornetas para aqueles que dizem que ele não treina o time. E sobre a escalação que mais uma vez foi mudada, modificada pelo técnico Renato Portaluppi e deu resultado dentro de campo, ele citou algumas vozes do além para quem sabe escalar essa equipe e a gente acompanha agora. Hoje nós usamos já dois esquemas diferentes, entendeu? A gente começa um, durante a partida a gente coloca outro. Que eu sempre falo para vocês, o importante é a gente ter o plano A, plano B, plano C, até o plano D. Você vê que nos últimos 3, 4 meses a voz do além falou, o Renato faz isso, faz aquilo, entendeu? Tem o feito que a voz tem me falado, entendeu? Na parte tática. E tem dado certo. Para a gente mudar ou não, vai depender dessa voz do além. Se ela continuar me iluminando, eu vou por ela. Tem dado certo, entendeu? Mas o importante é a gente ter essas 3, 4 opções. Renato aderindo ao espiritismo, Ribeiro Neto. Pois é, mas aí tá aqui, eu fico muito à vontade para falar, porque eu sempre fui um grande crítico do Renato a respeito de cardápio tático, né? Como é que é? Autorismo... Autoria autoral, mas é que eu queria usar um... Bom, enfim... Vocês entenderam? Não se atrapalha com o português. Não vamos fazer isso, né? Ainda mais nesse momento kardecista do programa aqui. Não há dúvida. Então, assim, ó, cara, eu tenho dito para vocês que por mais que ele já tenha ganho títulos importantes, esse é o principal trabalho do Renato como treinador de futebol. E por quê? E até por uma necessidade, eu diria, ele já começou tendo que fazer um time totalmente novo, né? Ele não herdou nada, ele mudou, ele começou do zero. E a gente tem que reconhecer que neste ano, eu não sei se 2 ou 3, tá? Agora também me ajuda, tá? Depois. Ele já mudou o sistema tático da equipe 4 vezes. Ele foi encontrando soluções. Exatamente. E ele encontrou soluções. Então, e eu fico muito à vontade porque eu fui crítico lá atrás. E eu reconheço os méritos do Renato como técnico. Por que tu fica mais à vontade porque tu foi crítico lá atrás? Eu não fui crítico lá atrás e fico à vontade também. Porque eu era... criticado. Não é, Meneghel. Eu estou dizendo que eu era muito criticado por criticá-lo. Que é normal isso acontecer quando a gente fala de Renato. Não tem problema. Então, como eu critiquei, porque eu acho que merecia, agora eu elogio porque acho que merece. Tá bem. Mas, gente, assim, nós todos, tá? Nós, imprensa do Rio Grande do Sul, criamos um conceito sobre o Renato, treinador de futebol, até este ano. O conceito era, o Renato é um grande cara de vestiário que faz os jogadores jogarem por ele, mas ele não é um treinador que monta equipes, né? Ele não tem método. Nós, inclusive, estabelecemos uma verdade, que eu não sei de onde nós tiramos, de que o time campeão dele de 2016, 2017 era o time do Roger, que ele fez pequenos ajustes. Aqui nesse programinha. Não, mas aqui, ó, eu vou dizer, eu também estava nessa, tá? Eu também estava nessa. ainda acho isso. Então, assim, aí o Renato, que ouve isso durante 4 anos, começa este ano com todos nós dissemos, agora eu quero ver o desafio do Renato. O Renato agora vai ter que, quando o Guerra contratou todo mundo, Renato vai ter que montar um time do zero. Agora eu quero ver, vai se atrapalhar. De repente ele não só monta o time, como vai durante a temporada encontrando soluções
estritamente autorais, tu acha que eu vou condenar o Renato por dar uma letra numa coletiva em relação a tudo que ele ouviu? Se eu sou ele, eu já tinha chutado balde pra tudo, que tinha dado nome de todo mundo chutando balde. Renato tá certo, cara. Renato provou pra todo mundo que todo mundo tava errado e que ele é um treinador que também sabe montar time. Deixa ele. Eu quero corroborar com o seu discurso, eu queria que ele desse o nome e o sobrenome. Porque daqui a pouco Chico é muito vago. Então você dá o nome e o sobrenome. Diogo Rossi. Há uma coisa importante, Meneghetti, nesse processo todo da carreira do Renato, que é a construção do personagem, né? O Renato, ele é um personagem da bola. Obviamente que ele é um grande treinador e a gente não pode desmerecer isso, apesar do trabalho constante que o Ribeiro faz aqui no programa para desmerecer o Renato como treinador. No G4 do Campeonato Brasileiro existem 4 técnicos, 3 estrangeiros e 1 brasileiro. Curiosamente, o técnico Renato Portaluppi, que não chegou no Grêmio por acaso, já havia sido campeão quando chegou no Grêmio. Então, o título que tanto ele cobra, o Ribeiro, por exemplo, de outros treinadores, o Renato já tinha. O Renato chega aqui e ele só engrandece a sua carreira. Eu sei que muito se fala do trabalho empírico que o Renato faz no futebol, e isso, né, gente, eu acho que é mais a construção do personagem dele. Né, o personagem Renato, que tem costas largas para apanhar, por exemplo, apanhou ontem, leve, vai apanhar nos próximos dias, talvez nem vá pela folga que deu aos jogadores, mas curiosamente os técnicos estrangeiros deram até mais folga aos seus jogadores do que o Renato, mas o Renato tem que apanhar mais do que os outros. Talvez é o tamanho dele, né? O tamanho dele como treinador que faça ele apanhar desta forma. Todos os trabalhos do Renato no Grêmio foram bons. Todos? Todos. Não tem um trabalho ruim. Se desgastaram com o passar do tempo. Uns foram melhores do que outros, mas todos foram bons. Ele sempre deu resposta quando foi treinador do Grêmio. Em seguida eu quero falar sobre a folga que o Diogo faz referência, JB. Só não concordo que o Renato apanhou mais do que os outros. O Renato apanha, entre aspas, né, já que a gente está usando esse termo, o Renato ele é criticado. Não. Cara, mas nós estabelecemos conceitos sobre ele. Nós estabelecemos conceitos e talvez até pré-conceitos. É injusto comparar as duas figuras dos dois trabalhos, mas o Mancini era criticado, o Roger era criticado, o Renato é criticado. Tu sabe que não é que o Renato é um cara. O Renato, ele dificilmente é criticado pelos resultados dele. Ele é mais criticado porque ele é uma figura muito atípica de, tipo, dar folga agora de 5 dias, mas ele de não deu, jogar futebol. Por que ele apanha pela folga que os outros também deram? Não, de 5 dias até todo mundo deu, JB. O Palmeiras deu do Abel Ferreira, até quarta, o Pedro né? Caixinha do Bragantino quarta, deu. né? Não Palmeiras. todos deram 4 a 5 dias. Não, o Palmeiras deu até quarta-feira. Eu tenho a lista aqui de todos. O Palmeiras deu até quarta. Palmeiras deu 4 dias, o Bragantino deu 5 dias, o Botafogo deu 4 dias. Eu não entendo essa... Por que a gente bate? Eu vou dizer por quê. Porque o Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. E esse programa ele foca no dupla Grenal. Não, mas por quê? Por que o Abel pode e o Renato quem disse que o Abel pode? Se eu estivesse quem... apresentando o Donos da Bola no lugar do Neto, meu abraço ao grande Neto, talvez eu criticasse lá também. E daqui a pouco eu quero falar sobre a folga. Quero falar com muita ponderação e equilíbrio. Mas o discurso do jogo está errado. Porque ele está misturando alhos com bugalhos. Nós estamos aqui na aldeia falando de dupla Grenal. Eu só um pontinho, tá? Tu citou há pouco o Roger, que foi criticado em determinados momentos. Só que vocês já perceberam que o Roger, nós passamos a vida inteira tratando o Roger como um estudioso da bola, um montador de times. Nós fizemos isso a vida inteira com o Roger. E o Renato nós tratamos a vida inteira como um cara que não entende nada de montagem de time. Quem é que ganhou títulos do Grêmio? Foi o Roger ou foi o Renato? Tu tem razão. Tu tem razão, e além de ter razão, tem que acabar com essa história de que o Renato ganha uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil, em 16 e 17, primeira Copa do Brasil, montado na garupa do esquema tático do Roger. Isso aí tem que ser destruído, cara. Porque se o Renato perde, aí quem perde é o Renato. Se ele perde aquela Libertadores e perde a Copa do Brasil, aí o Renato perde. Aí quando ele ganha, parte da mídia, Chico da Loma do Pinheiro, em cima, tá montado na garupa do esquema tático do Roger. Isso é uma injustiça com o treinador. Isso é uma grande injustiça e não é só o Ribeiro. Boa parte da imprensa gaúcha embarcou nessa. E isso não é uma crítica ao Roger, que é um bom treinador, mas tem dificuldades para ganhar. Ele tem dificuldades na hora, como diz, na hora da pomada, na hora de decidir. Sobre a folga, Diogo. Tá, eu queria o time do Renato. Eu nem falei do Renato. Não, eu te dei o tempo pra tu falar, tu falou do assunto mas daí que tu todo quis, mundo né? Tá bom, mas todo mundo falou, eu falei 20 segundos. Por que tu não falou, então? Bom, porque tu falou, porque tu me interrompeu. Não falei porque tu me interrompeu, porque o Baldasso me interrompeu, porque o Ribeiro me interrompeu, porque o Diogo Rossi me interrompeu. Quando eu disser assim, JB, é tu que fala. Quando eu disser RB... Tá, então tá. Quando falar JB... Eu digo Diogo e ele entra, né? Quando falar JB, sou eu que falo. Todo mundo falou, não pude falar do Renato. Sobre a folga. Eu acho que foi uma folga demasiada.
Eu não sou assessor de imprensa, de técnico, nem de Inter, nem de Grêmio, eu vou colocar aqui a minha opinião e respeito quem pensa diferente na matéria-prima da questão. Porque eu acho que o Renato usou a folga como agente mobilizador. Tá bem, só que ele disse isso publicamente. E aí ele deu segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira de tarde, que é para poder aproveitar a noite de quinta-feira. Eu acho demasiado. Mas isso é grave? Isso vai trazer transtornos para o Grêmio? Acho que não. Acho que o Renato sabe administrar isso muito bem. Mas eu acho que 5 dias, no meio de uma competição, com um time no bastidor, como o Diogo Rossi informou ontem aqui, que almeja ainda o título do Campeonato Brasileiro, eu acho que até quarta-feira a folga estava de bom tamanho. Então, sem exagero, sem crise, mas eu acho que a folga foi um tanto demasiado. O Beneguete, eu só gostaria de uma parte, porque fui citado por Diogo Rossi. Com toda a razão, inclusive. Não, na verdade, eu achei um pouco sem caráter. Porque o que não há problema nenhum vindo desse programa aqui. Beneguete, eu gostaria que, a partir de amanhã, como comandante do programa, tirasse esta ordem expressa de colocar tapa-ouvidos dos integrantes. Entendeu? Eles têm que ouvir todo o programa até chegar à sua participação. Faz 10 anos que tu critica o Renato no Grêmio, Ribeiro. Resumo da ópera é esse. Tá. Faz 10 anos que tu critica toda hora o Renato. Tu não reconhece. Então tá. Então eu acho que esse tapa-ouvido serve para ti também, nobre comandante. Pois eu iniciei a minha narrativa, né? O recorte que tu tem que sublinhar é que eu estava elogiando o Renato. Eu vou recortar o que eu quiser, né? Dizendo que esse é o seu principal trabalho como treinador de futebol. Então, não é, ele é campeão da América. Ele pegou um time 15 anos sem título. Eu tenho a minha opiniãozinha, entendeu? Tá bom? Não tem problema. Então, assim, e aí o Diogo vem, não tem problema nenhum, ele quer usar eu de escadinha para ficar bem com o Renato, cada um, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, assim, o Ribeiro... Não, eu acabei de elogiar o Renato. Tá bom. Obrigado, Ribeiro. JB. Bom, a primeira coisa que eu sempre tenho em mente é, o Renato tem total direito de falar. Ele tem que falar. É a chance que ele tem, é óbvio. A não ser quando ele faz, a gente sempre cobra disso quando ele não dá um nome, mas nesse caso é uma crítica mais genérica para as pessoas, então não é uma acusação contra alguém, então tudo certo. O Renato tem o direito de falar, nós falamos, a imprensa fala, tem que saber ouvir. Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão, eu só acho e eu só vejo que essa crítica ela é retroativa e eu respeito isso. É muito barbada aqui, nós, na condição de, quem apanha não esquece, sabe? A gente bate, aí depois o cara guarda e vai bater lá na frente, a gente, mas já passou, né, já cicatrizou essa ferida. Não, se ainda é uma ferida aberta no coração do Renato, respeito isso, respeito de fato, de verdade, tá? Tudo certo. Agora, eu só acho que ela não vale para esse ano. Para esse ano, cara, eu vi, recentemente teve um vídeo do Rica Perrone, que eu acho ele maravilhoso, ele é muito talentoso, mas ele faz uma tática muito conhecida e muito popular. Ele pega um ponto positivo, usa a imprensa como alvo comum para a torcida e cria uma narrativa, porque é uma narrativa dizendo todos contra o Grêmio. Ele falou algo assim, será que não estão vendo que o Grêmio está jogando bem? Nossa, a imprensa não está vendo. Não, o que nós mais fazemos aqui nesse programa é elogiar o Grêmio. Tanto que eu peguei, eu me dei o trabalho, eu fiz um recorte naquela semana de 15 minutos, só elogios do donos da bola ao Renato, ao Grêmio, ao jeito de jogar, aos jogadores e tal. Falei assim, cara, em minutos eu achei ali 15 minutos de elogios. Ou seja, o Renato, nesse ano, Meneghete, não enquadra, porque não tem muito como criticá-lo. Tu vai criticar um dia que tu não gostou de uma substituição, tu vai dizer que não foi bem, tá bom, isso é muito pontual. Mas em linhas gerais, tá todo mundo dizendo que é o trabalho mais maduro do Renato, que é o trabalho mais autoral do Renato, e eu acho que vale, fazendo a lembrança do tu e do Baldasso, mas eu acho que é um pouco é um equilíbrio. O Roger montou aquele time, o Renato aperfeiçoou e foi campeão, e só foi campeão por conta do Renato. Ponto, nova linha. Acho que o Renato, na remontagem do time, não foi tão bem. Esse ano, nessa temporada, ele remontou muito bem o Grêmio. Só um detalhe, tá? Tu já tinha me falado dessa história do vídeo do Rica Perrone, eu não vi o vídeo, mas isso não é jornalismo, né? Essa não é a forma, ele faz no canal dele o que ele quiser, mas isso não é jornalismo. Tu pegar algumas opiniões e tratar como senso comum, aí isso é muito fácil, é uma estratégia. Né? Pegar algumas opiniões de meia dúzia de jornalistas da praça, viu, estão criticando o Grêmio. Não, tem gente que também está elogiando o Grêmio. Mas aí é jornalismo. Meneghete, tem uma frase que é maravilhosa que diz o seguinte, o bom da internet é que todo mundo tem voz. O ruim da internet é que todo mundo tem voz.
a gente vai debater e tal, porque assim, é muita gente falando. É muita gente falando, de todos os tipos. Quando a gente fala imprensa, o que é imprensa, por exemplo? Tem influencer, tem... E eu não estou criticando, só estou dizendo que, cara, se tu falar assim, estão criticando o Renato. Não, tem gente que está criticando, tem gente que está elogiando, tem gente que é diferente, porque hoje todo mundo tem voz. Então, assim, não dá para... Eu acho... o Baldasso usa muito essa expressão. Só se fala nisso no Estado. Meu pai lá em Capivari do Sul nem sabe que isso está acontecendo. Então não tem como tratar como unanimidade. Só para não parecer que eu só critico o Ribeiro, talvez até o Renato concorde um pouco com o Ribeiro. Porque a partir do momento em que ele traz à tona de volta esta crítica que ainda o machuca, e de fato deve machucar porque ela não é justa, talvez ele também concorde que esse ano seja o seu trabalho mais autoral, ou aquele que encha mais os olhos em construção de time, porque o título, obviamente, ele é superior a qualquer coisa tática ou técnica que se faça dentro de uma equipe, porque está lá o troféu que é o máximo, né, que tu pode conquistar. Esse ano não tem um troféu para ele mostrar. Entendi. Vamos lá. Lucas, vamos falar aí de Luiz Adriano. Pois é, Meneghetti, porque surgiu nas últimas horas o interesse do Al Faisaly, que é o 5º colocado no momento na 2ª divisão do Campeonato Saudita. E foi trazido aí um interesse, uma sondagem ainda muito inicial feita ao staff do atleta. Não foi feito nenhum tipo de contato com o Inter até o momento, e é importante que se diga isso, tá, Meneghetti? Mas o Al Faisaly é um clube interessado no Luiz Adriano, tem contrato até junho do ano que vem, junho de 2024, com o Internacional, não recebe um salário tão alto hoje, mas ainda assim, a postura do Internacional neste meio de temporada, estando nas semifinais da Libertadores, é de não liberar atletas do elenco principal, pelo menos atletas que figurem entre time titular e pelo menos time reserva. Mesmo com a janela aberta, a ideia do Inter não é liberar o jogador. Todo reconhecimento ao passado do Luiz Adriano na sua exitosa, vitoriosa carreira como atleta profissional e no Internacional, onde ele inclusive participa do momento mais glorioso do clube, Mundial de 2006. Mas desta vez, a sua contratação não deu certo. O Luiz Adriano não funcionou, não atendeu a expectativa que se tinha. Mas eu pondero o seguinte: o Internacional tem que pensar bem se a proposta for efetivada, se o negócio for adiante, se libera o jogador agora ou se segura até dezembro. Porque o Internacional tem hoje o Ener Valencia e tem o garoto Luca, que a gente até espera ter sequência. O Luiz Adriano não deu certo, mas ele tem que estar no grupo. Até porque o Pedro Henrique poderia ser improvisado como homem de meio, de centro, como atacante, está fora há um mês, machucou o braço. Então tem que ser uma decisão essa com muita precisão, porque daqui a pouco até a estrela do Luiz Adriano poderá ajudar o Inter ali na frente. Eu não tenho essa tua ideia. Eu acho que tem que liberar o Luiz Adriano. E outra coisa, tem gente falando, o futebol árabe está vindo, o Inter vai ganhar um dinheiro com essa... Não, o Inter não vai ganhar dinheiro nenhum. O Luiz Adriano tem 36 anos de idade. Futebol árabe, ele chega no Brasil, ele alicia o jogador, oferecendo uma Babilônia para o jogador forçar a saída do clube. Se o Luiz Adriano sair do Inter, o Inter não vai ganhar uns troquinhos, tá? Mas eu acho que tem que liberar igual, porque não deu certo, e aí concordamos. E eu acho positivo pro Luiz Adriano e positivo pro Inter para que o Luca possa jogar. Eu não sei o que o Luca pode alcançar. O Luiz Adriano eu já sei, nesse retorno dele agora. E outra, com o Luiz Adriano no grupo, tendo ele e o Luca, foi com o Mano e é com o Cudê. Os treinadores de futebol têm isso. Na hora decisiva, eles se abraçam no medalhão, se abraçam em quem tem história, em quem tem um estofo maior, mesmo que o outro esteja rendendo mais. O Luca foi chamado no Internacional em dezenas de oportunidades até agora. Em quase todas elas deu uma resposta positiva. Em quase todas. Muito mais positiva que do Luiz Adriano. Não há cabimento o Luca ter recebido tão poucas oportunidades na temporada e o Luiz Adriano ter recebido todas as oportunidades na temporada sem jogar nada em quase todos os jogos. Então, assim, qualquer tentativa que o Luiz Adriano fizer neste momento de saída para o futebol árabe, o Inter tem que dar um ok e tchau, tchau. Eu não concordo, Baldasso, por uma simples razão. Eu acho assim que neste momento, onde o Internacional está focado completamente em Libertadores da América, qualquer detalhe faz diferença. E veja bem aqui, vamos ver se o Ener Valencia não tem nenhum problema. Ele é o titular. Luca.
Não, vamos falar agora a verdade aqui, tá? Vamos. O Luca, ele tem um futuro, a gente não sabe o que E ele o vai Luiz Adriano dar. tem passado. Não, o Luiz Adriano tem passado e presente. Não tem, ele não tá jogando nada, Nós Ribeiro. estamos vendo os gols que classificaram o Internacional na fase de Ele grupos não da está Libertadores jogando da América, nada. Ribeiro, feitos por Luiz Ribeiro, Adriano. se tu disser pra quem tá assistindo que o Luiz Adriano está bem no Internacional no seu retorno, tu não é mais a opinião. Aí tu estás mentindo pra quem tá te assistindo. Deixa eu te perguntar Desculpa. uma coisa, então tu tá pegando o Campeonato Brasileiro Não, como eu tô base, pegando né? todos os jogos que o Luiz Adriano fez no porque Inter na até agora. Libertadores eles cresceram assim como os outros. Não. Tu pega a Libertadores e te dá uma lista de jogadores que estão mal. Pega no brasileiro. Libertadores, No brasileiro. Libertadores, Tá todo mundo mal. Libertadores que o Inter não estaria mais não fosse o Luca. O Inter não estaria mais não fosse o Luca nessa Libertadores. Eu acho que É importante deixar claro que não tem a proposta ainda na mesa. Há duas versões, eu tenho que, se chegar, é uma tendência que aconteça uma liberação. É claro que o jogador tem que querer ir e tal, mas eu vi que alguns outros colegas, eu vi que o Ernest tem, que ele era uma importante peça no vestiário, que o Inter ia tentar segurar, até porque acha que ficaria só com o Ener Valencia e o Luca, embora o Cudê tenha colocado o Pedro Henrique, que eu até acho um erro. Isso é um demérito pro jogador, né? Porque tu disse que o cara é uma peça importante no vestiário, né? Esse no fundo é um demérito, né? Assim, mas imagina alguém dizer assim, não, o JB é muito importante no bastidor, o dono da bola. Pô, mas debatendo, ele não é importante? E para dar informação? Tem muita gente que me pergunta qual é a minha importância para eu ainda continuar no ar e não ter sido fundamental demitido. nesse programa aqui, eu te digo isso. Então eu te respondo para esse muita gente. Tu és fundamental. Ah, é? É. Olha, se fosse tu, recortava esse elogio e colocava lá. Porque é raro. Então não é raro. Tá, mas assim, ó, Pô, um belo elogio. O Luiz Adriano é um cara que ele não vai fazer uma diferença, aí eu tô falando financeiramente, tá? Um impacto financeiro absurdo no Beira-Rio. O contrato dele é muito vantajoso se a gente pensar de centroavante e tal, pro lado do Inter. É que ele não tá entregando. É 250 mil mensais com uma bonificação de 25 mil a cada vez que ele entra em campo 45 minutos. Na teoria, vou refazer, porque eu cravei o que não tá acontecendo, errei. O contrato dele, na teoria, seria muito vantajoso para o Inter. 250 mil, mais bonificações de 25 mil a cada 45 minutos que faz o centroavante. Desde que ele estivesse jogando. Ele é baratíssimo. Mas o problema é que na prática, aí sim, me refazendo, não está sendo bom para o Inter porque não está rendendo. Mas é o cara que vai sair, tu vai dizer, vai liberar o espaço na folha para contratar um baita centroavante. Não, mas não é o espaço na folha que vai liberar o espaço é o pro Luca jogar. Esse é o ganho. O Luca é um jogador que se afirma no Inter, tu vende por 15 O milhões de problema euros, é o seguinte, cara. O problema é o seguinte, tá? O Ener Valencia está na seleção. Eu não estou dizendo que tem que ficar o Luiz Adriano, tá? jogar o Luca, né? Vai jogar o Luca. Tá. O Luiz agora até tá suspenso, mas daí se não tiver o Luca, joga quem? Ah, não, mas... Mas aqui... Esse é o problema, não tem reserva pro Luca. Pedro Henrique tá fora. Mas aí tu vai encontrar uma solução no grupo de reposição, nem com características diferentes. É que o Luiz Adriano não me dá uma resposta como centroavante, nem como nada. Eu entendo, se chegasse a proposta e o Luiz quisesse sair, eu acho que o melhor seria fazer a saída numa boa e tal, beleza. Acabou não justificando a contratação. Tudo bem, só tô ponderando isso. O problema é que agora a janela tá fechada. Mas tá bem, mas centroavante é o seguinte, tu tem que ter um no time e um no banco. E tem? Eu estava lendo, antes de entrar no programa aqui, o nosso colega, o Jeremias Werneck, dizendo que o Inter está resistindo, né, a liberar o jogador. É que são dois lados dessa moeda, né? Qual é os dois lados? Tecnicamente, o Luiz Adriano faz pouca ou nenhuma diferença no Inter hoje. Né? E eu já tinha pregado isso quando o Inter contratou ele. Então, para mim, não estou sendo oportunista de momento. Mas tem esse lado anímico do Internacional, que tem sido muito comemorado por vocês aqui, inclusive, de que o grupo está fechado, de que o Inter está apoiado nos seus bastidores, de que os jogadores estão unidos num único propósito. Aí tu tira uma peça deste ambiente, por mais que tecnicamente ele não faça nenhuma diferença de momento, eu não sei, pode pesar. Eu entendo um pouco o Inter nessa decisão, porque assim, o Al Faisaly é da 2ª divisão da Arábia Saudita. Vai fazer exatamente qual diferença na vida do Luiz Adriano aos 36 anos de carreira, né? Mas aí é uma decisão dele. Aí é uma decisão dele. Sim, por isso que eu entendo um pouco o Inter, né? Sabe qual o erro da tua fala? Eu tenho cometido vários erros, quando tu diz o seguinte, aí o Inter tira uma peça, o Inter não tiraria nada. Seria vontade do jogador. Se ele é uma figura querida, se ele é uma figura querida no grupo do Internacional e para ele é bom a ponto de ele pedir para sair do Inter, não vai mexer em nada o ambiente do Internacional. Mas se o Inter não quer que ele saia, que é a resistência que o Inter está fazendo nesse momento... Eu não sei se faz essa resistência. Olha, o Baldasso, eu até entendo que sim. Eu acho que é uma questão de quantidade do grupo Baldasso. Eu acho que é isso que está sendo pensado.
Ô Lucas, vamos falar do Luan que está treinando em plena folga dos jogadores do Grêmio. Se reapresentou hoje, o meia, aliás, Luan, ele que tem ainda se recuperado fisicamente depois do longo período afastado dos gramados quando esteve no Corinthians em São Paulo, Meneghetti. E até o detalhe, o Grêmio só se reapresenta oficialmente, o grupo completo de jogadores, na sexta-feira à tarde, inclusive o técnico Renato Portaluppi. Porém, o Grêmio abriu possibilidade para alguns atletas que quisessem se reapresentar antes. O Jonathan Robert, o Jeromel e o Lucas Bessosi, inclusive, se reapresentaram hoje, e outros atletas que quisessem, a partir desta terça-feira pela manhã, poderiam utilizar as dependências do CT Presidente Luiz Carvalho. E o Luan, mesmo tendo essa folga como os outros atletas até a próxima sexta, optou por não viajar, tirar esses dias de folga e já esteve hoje pela manhã também no CT Presidente Luiz Carvalho. Diogo, eu quero dizer o seguinte para ti, que essa iniciativa do Luan, em primeiro lugar, na prática, eu acho que ajuda. O Luan tem que recuperar tempo perdido. Ele precisa recuperar, já não é mais um garoto e tem que trabalhar mais que os outros. Então não há nada de anormal aí. Mas tem muita gente, na minha rede social, alguns falaram assim, Menegas, isso aí é jogar pra torcida, fazendo uma baita média. E aí? Qual é o problema do Luan querer parecer estar dedicado, integrado, focado, mobilizado? Começa por aí. Que bom que ele quer passar esta imagem e que bom que ele está trabalhando. Vamos focar na matéria-prima do fato. O Luan não quer a folga para ir trabalhar e ele precisa, Diogo. O Luan é um ídolo histórico do Grêmio e do torcedor do Grêmio, né? Se a gente está elogiando o Renato antes aqui, muito o Renato, né, deve também ao Luan em 2016 e em 2017. O Grêmio retribuiu ao Luan tudo isso quando trouxe ele de volta, passado desse momento, né, que ele estava vivendo, e também por culpa dele, é verdade. Toda pessoa merece uma segunda chance. O Luan recebeu esta segunda chance do Grêmio e ele está aproveitando. Eu quero parabenizar o Luan pela decisão de ter permanecido em Porto Alegre, de ter se apresentado no CT Luiz Carvalho para treinar. Obviamente que são apenas treinos físicos, mas ele tem um objetivo: estar 100%. Ele ouviu o recado do Renato, que foi público, depois do jogo contra o Cuiabá, quando o Renato disse: eu vou rodar o time, outros atletas vão ter que jogar mais. E o Luan está se preparando para isso, para ter mais minutos, para, se precisar ser titular. E assim, se ele está jogando para a torcida, eu gostei, eu já fiquei feliz, porque ele é um ídolo, e se ele está se dedicando para vestir a camisa do Grêmio, para mim não precisa mais nada. E o marketing pessoal, passar uma imagem é tão importante na vida profissional como qualquer outra coisa. Aí entra a famosa frase de um grande filósofo gaúcho que dizia, às vezes, o que parece é mais importante do que é. É mais importante do que o que é. Então, assim, se o Luan está querendo passar uma imagem pública de envolvimento ao abandonar uma folga e treinar, para que o público entenda, através desta ação, o envolvimento maior dele, se é para passar uma imagem, não tem nada de errado nisso. Aliás, não tem nada de falso nisso. E claramente não é isso, né? Não é só entregar, público. Olha, eu fui treinar. Não, ele tem um objetivo, que é estar à disposição. Até porque não foi o Luan. Não foi o Luan que chegou e disse para a imprensa, gente, eu tô indo lá treinar, hein? Vocês precisam saber. Fomos nós que, ao saber, o que o Grêmio fez? O Grêmio, domingo, divulgou, olha, até sexta-tarde está todo mundo liberado. Os jogadores vão receber sugestões de treinamentos para ou correr ou ir na academia do prédio, e eu sei de vários que vão, que dão uma corridinha na praia, ou que vão na academia do prédio e tal, que fazem isso, sugestões, mas é folga, e eu acho, eu sou diferente de ti, para mim, eu gosto de folga, os caras têm direito à folga, tá tudo certo, tá tudo beleza, não acho que passou do ponto, acho que tá super adequado, tá bom? A partir daí, o Grêmio disse, o Jeromel fica na fisioterapia, não tem o que fazer, o cara tá lesionado, não vai perder uma semana de possibilidade de voltar para a lesão. Então, o Jeromel na fisioterapia e 2 jogadores que estavam abaixo fisicamente, o Grêmio disse, combinou com os jogadores, olha, quarta-feira vocês voltam, o Bessosi e o Jonathan Robert. Então, eles já iam voltar quarta-feira. O Grêmio, desde terça, fez o seguinte também. Bom, para os jogadores que não vão viajar, vai ter um preparador físico na arena, no CT, na verdade. Terça, hoje. Desde hoje, vai ter um cara à disposição. Se quiser ir lá, ele vai dar um treino físico para vocês. E a gente foi atrás de saber, nós começamos a consultar quais jogadores tinham pedido, tinham comunicado, e dentre eles está o Luan. E aí é óbvio que, Meneghetti, o Luan ele ganha manchete. Sei lá, eu até vou atrás de outros jogadores para saber se algum foi, mas tipo, sei lá, me dá um jogador assim. Bessosi. Não, o Bessosi vai voltar amanhã. O Bruno Vini.
Tá, se o Bruno Vini for, é legal, mas é que o Bruno Vini não tem uma história, até tem uma história bacana dele do Japão e tal, mas não tem uma história de recuperação com alcoolismo, de estar sempre na noite, de estar, do Renato ter dito, olha, a gente precisa recuperar o homem. E aí quando a gente vê que o Luan não foi visto na noite ainda, ninguém viu ele se atrasar para treino, chegar alcoolizado, com todo respeito à doença, e eu tô falando sério aqui, e o cara ainda diz assim, não, eu não vou viajar, eu vou ficar treinando aqui. Pô, isso é um indicativo maravilhoso. É verdade. O Luan pode errar daqui a uma semana. O Luan daqui a uma semana pode acontecer qualquer coisa com ele. Hoje o indicativo é muito bom e eu fiquei impactado positivamente. Eu acho que foi uma decisão, acima de tudo, inteligente, né? Porque se ele não fizesse isso, não faltaria alguém para sublinhar o porquê que ele não estava fazendo isso. Não, acho que ninguém falaria isso. Não, é evidente que falariam, né? Se ele tá de folga. Mas ele não precisa de folga, ele está atrasado, ele precisa de tempo de trabalho. Por que o Jeromel vai fazer fisioterapia? Porque ele está atrasado, ele está machucado, ele não pode se dar, sabe? Então, mas que bom. O Soares não ficou para fazer tratamento no joelho? Não? Mas aqui as dores pararam, depois que ele acertou a saída, as dores pararam. Então, mas eu acho demais, acho muito legal. Aliás, vou gravar um vídeo no meu New sobre isso. Me pareceu uma crítica, viu? O quê? Ao Soares. Não, é que o Soares vinha aí, até tinha necessidade de consultar. Mas ele tá pagando pela boca, viu, Meneghetti? Eu respeito demais. Ele tava doendo, né? Doendo, ele tava dor. Mas ele tá pagando ele tomou a primeira punição. E aí a gente via nos jogos a fisionomia dele de dor, né? E aí quando ele acertou a rescisão contratual dele com o Grêmio, que ele fica até dezembro, opa, não dói mais, tá? Terá. Só para não pular para ele disse na ESPN o seguinte, tá? Que ele ainda tem, que o pior jogo foi contra o Flamengo, no Bola da Vez da ESPN. O pior jogo foi contra o Flamengo lá no Campeonato Brasileiro, realmente ele mancava demais. Foi quando ele depois pega o jatinho, vai para o Uruguai e volta querendo até rescindir o contrato. Mas que não vai aposentar, que ele ainda vai jogar. Não estou pronto para aposentar. Isso. Tem que ir pro Miami. Que ele fez um acordo, porque se ele fosse para Barcelona, ele teria 15 dias sem fazer nada, depois mais 20 dias de recuperação física e mais um mês para condicionamento físico. Então eram 2 meses. E que ele fez um acordo e está disposto a ajudar o Grêmio e tudo mais. Questionado sobre ajudar o Grêmio com o que ele vai ajudar? Não, jogar, entrar em campo. Isso não é ajudar o Grêmio, né? Tá. Isso é ser profissional, né? Mas ele disse... Vou ajudar! Não, eu vou ajudar. Quando falou ajudar, eu pensei que ele ia resolver o imbróglio da arena com a OS, ia resolver os alagamentos no entorno, ia dar rancho lá para as comunidades carentes. Ajudar o Grêmio, não. Ele vai jogar futebol. Ele disse, quando ele fala sobre não ir a Barcelona, ele disse, eu não acho justo porque o clube paga o meu salário. Isso, tá certo. Então, assim, profissionalismo. Não, tem uma coincidência nisso aí. A coincidência, Diogo, é que quando ele assina a rescisão contratual dele com o Grêmio, o joelho para de doer. Mas assim, o joelho... Tudo na vida... O termo foi esse, ó. O termo foi esse. Me comprometi com o Grêmio a dar o meu melhor e vou aguentar o quanto puder. Eu quis fazer esse favor ao Grêmio e não querer voltar apenas no ano que vem, sabendo que eu não sei quanto eu jogaria por conta das exigências. É essa a frase. Demais, né? Eu acho que nós não sabemos. Me comprometi a dar o melhor, tu te comprometeu com a família Saad a dar o teu melhor aqui, dar o teu melhor. É a tua obrigação. É a obrigação do Ener Valencia dar o melhor, é a obrigação do Soares, é a obrigação do Baralhas dar o melhor, é a obrigação do Bruno Vini. Gente, não tem nada. Eu vou me dedicar. Tá bem? Óbvio, mas entendeu que é só uma sabe que essa história aí, nós não sabemos bem essa história desse acordo de não ir a Barcelona. Porque o que se noticiou na época é que se o... Passagem estava cara, parece. Não, é que se ele disse que o Grêmio não deixou ele. É isso, que se ele fizesse isso, sim, também vai lá, treina e depois volta aqui e continua jogando. Mas o Grêmio disse desistiu, misteriosamente desistiu do Barcelona. Mas o Grêmio disse isso. Eu ouvi do Grêmio essa situação. Se ele quiser ir para Barcelona, ele vai e volta e o ano que vem para a Libertadores. Então o que ele fez? Só que ele não quis. Claro, só que assim, tem uma contradição. Tem uma contradição, porque a versão oficial... A versão oficial é esta, que o Soares colocou, e a mesma, diga-se de passagem, dada pelo Bruno. Mas no Globo.com, o Renato tem uma entrevista que saiu agora no final de semana, pelo ano de Grêmio, e aí o repórter pergunta, ele queria sair? Ele, claro, era a saída. Eu estava intermediando com ele, com o presidente a sair. Ele fala claramente que o Soares queria sair. O Grêmio disse que era tratamento e ele disse que o Soares queria sair do clube. Mas enfim, o Soares está bem, né? Só para não ficar no ar o que a gente estava falando antes, né? O Soares não foi convocado para a seleção uruguaia ontem e ficou claro que ele não foi convocado pelas declarações que ele deu recentemente.
Houve na última sexta ou sábado a entrevista do Marcelo Bielsa, que é o técnico da seleção uruguaia, e ele disse, olha, o Suárez falou aí que está jogando um futebol muito competitivo, 2 vezes por semana, que está com dores no joelho. Então, assim, pagou o preço pelo que ele falou. Então, também faz parte do processo. Uma hora ou outra, tu acaba pagando por aquilo que tu faz. Lucas, presidente Barcelos, é isso que você tem de destaque aí? Isso, Meneghetti, porque o presidente do Internacional, eu tive a oportunidade de fazer uma conversa ali de mais de 50 minutos, uma entrevista na última semana, no final da última semana, e ele falou sobre um momento diferente que o Inter vive no bastidor em relação à comunicação e marketing do Inter, porque a gente sabia, a informação que a gente tinha era de que o Inter tinha uma postura de não alfinetar o rival, não alfinetar o Grêmio, algo que tem mudado durante a temporada, principalmente com a fase boa que o Inter vive e a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. O caso mais recente foi envolvendo uma pesquisa do Lance de São Paulo que falava sobre o número de sócio-torcedores. Uma pesquisa que foi corrigida, pois apontava o Grêmio como o terceiro clube do Brasil com o maior número de sócio-torcedores. O grande detalhe, o Inter é o segundo e o Corinthians é o terceiro. Essa matéria foi corrigida, mas o Inter não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival. E eu questionei o presidente sobre isso e essa foi a resposta. Essa lenda de que teve uma determinação para que não se tivesse corneta, nunca teve isso, né? Sempre foi uma relação de respeito que eu acho que tem que existir dentro do futebol, né? Que você muitas vezes acaba usando institucionalmente, né? Eu acho que isso, felizmente, pode em algum momento ser prejudicial para todo mundo. Acho muitas vezes que conotações, quem brinca muito e apresenta pouco resultado, não é efetivo. Você ficar brincando, né, com um adversário sem ter resultado, quase beira, vamos dizer assim, a distração, beira fugir dos seus problemas, beira leva para outro lado. Eu sei que a minha opinião não é simpática e inclusive vai ter divergência aqui na bancada. Faz muito tempo que eu penso isso, que a rivalidade, que antes funcionava como um trampolim para jogar Inter e Grêmio para cima, ela passou a ser nefasta. Ela passou a ser ruim. Eu trato essa rivalidade, inclusive, como cancerígena. Eu acho que a rivalidade Grenal ela pode se resumir ao Campeonato Gaúcho. Mas, na verdade, nós estamos perdendo títulos, não é um para o outro, e sim para Palmeiras, para Flamengo, para River Plate, para Boca Juniors. Este é o tamanho que a dupla Grenal adquiriu nos últimos 30 anos. É este o tamanho de quem tem que brigar por títulos do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e títulos mundiais. E não ficar mais ali, eu termino em 5º no Campeonato Brasileiro e tu em 7º, bacana, eu tô melhor que tu. Eu vou citar o Grêmio como exemplo, mas poderia citar o Internacional. O Renato a toda hora, 2 semanas atrás, disse, o Grêmio está muito bem no campeonato, o Grêmio está lá em cima, 4º lugar, contra outras equipes que estão lá embaixo, se debatendo próximo do rebaixamento. Óbvio que era uma indireta pro Internacional, mas e aí? E aí o Grêmio vai ganhar ou a briga do Grêmio tem que ser com o Botafogo e com o Palmeiras? Esta é a briga que dá o tamanho da dupla Grenal. E não ficar um com o alfinete enferrujado cutucando o outro. De novo, um grande filósofo do futebol gaúcho chamado Francisco Ribeiro Neto disse em determinado momento que nós vivemos num galpão. Nós vivemos numa província chamada Rio Grande do Sul. E embora no conceito e na premissa tu tenhas toda a razão, não funciona assim, Meneghetti. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós que passamos o Natal com os nossos amigos gremistas, a gente não está se importando em daqui a pouco estar mirando mais alto se eu não conseguir combater o meu amigo gremista que está ali no Natal e no Ano Novo comigo. Então funciona assim no Rio Grande do Sul. Eu fui durante muito tempo, até não muito tempo atrás, na ideia de que as redes sociais institucionais de clubes não deveriam entrar nessa. Mas cara, eu mudei de opinião, porque a coisa foi mudando. Eu inclusive cobrei o Internacional o ano passado, quando não corneteou o Grêmio, quando o Grêmio caiu para a Série B. Aliás, os colorados cobram isso da comunicação do clube até hoje. O Inter não fez uma corneta sequer o Grêmio ter caído. E passou umas 2, 3 semanas, eu não lembro o que teve, e o Grêmio, que tinha caído, corneteou o Internacional nas redes sociais. Então eu sei que é pequeno, entre aspas, mas nós somos assim. Nós somos assim. Eu acho que vale, tem que ser feito, mas com categoria, sem ofender, e acho que o Inter tem feito bem. Eu acho que existe uma linha muito tênue entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu sou favorável a qualquer tipo de corneta, é uma coisa que eu não faço, eu não gosto. Mas eu sou favorável que os clubes façam, mas assim, existe uma linha tênue da racionalidade.
Tem que fazer uma coisa, como o Baldasso disse, com categoria, uma coisa tranquila, que não passe dos limites, que não tente utilizar o trampolim da ofensa em algum momento, ou algum erro, alguma coisa assim. Não é só uma valsa, por exemplo. Ou cantar no vestiário ganha Libertadores, cantar no vestiário minuto de silêncio, é isso? Isso eu acho tranquilo, assim, eu não acho fora de contexto, sabe? A única coisa que me preocupa, Meneghetti, é quando institucionalmente o clube ele quer tripudiar o rival só por tripudiar. E às vezes até não mede corretamente a corneta, sabe? Por exemplo? Por exemplo, uma coisa que a mim causou muita estranheza. O Inter classificou contra o River Plate nas oitavas de final da Libertadores da América. Para mim, um feito histórico muito importante, muito grande. O River Plate é um baita de um adversário. O Inter institucionalmente comparou com o título da Libertadores do Grêmio de 2017, porque o Grêmio ganhou do Lanús, querendo diminuir o fato de que o Grêmio enfrentou o Lanús na final de 2017. Meu amigo, para você ganhar do Lanús em 2017 na final, você tem que chegar na final de 2017. Tá, mas aí tu tá respondendo corneta. Não, não corneta tô em si. respondendo. É que aí que tá, é uma linha muito tênue. Tu tem que cornetear, mas tu tem que cuidar. E tu acha correto, nessa mesma linha então, o Inter anunciar o Ener Valencia, aí o mestre de cerimônias lá cometeu uma gafe e no dia seguinte o Grêmio botar no seu Twitter oficial. Pra turma do Opa, tu acha correto? Aí vale? Eu acho que pode, Meneghetti. Então a do Grêmio pode, a do Inter não. Não é. É que o Grêmio meio clubista nessa avaliação. Não. É que o Grêmio não tentou diminuir uma coisa com a outra. Usou um memezinho só. Tentou diminuir no anúncio internacional. O Grêmio tentou diminuir no internacional. Foi o próprio Inter. Trocou lá. Foi o próprio Inter sem querer. Foi o próprio Inter sem querer, faz parte do meme da internet. Eu acho que as duas são pequenas. Não, pode ser, talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Respeitosamente, eu não quero parecer arrogante, mas assim, se vocês quiserem debater o posicionamento institucional de Grêmio e Inter, eu vou entender. Mas agora debater o mérito da corneta, aí... Nós estamos debatendo posicional. Não, mas é que debater o mérito da corneta, se é Grêmio, a turma do Grêmio, se é bom... Para mim, cara, é o seguinte, eu respeito, na verdade, eu acho que é válida todos os dois posicionamentos. O meu posicionamento seria o seguinte, eu não gosto de corneta institucional, mas eu sei que eu sou meio Eu acho que a corneta tem que ser dada quando ganha do time, entendeu? Quando um ganha do outro. Tipo, o Grêmio ganhou o Grenal do Trator, e aí ficou zoando o Trator e tal, por causa do coisa. Cara, assim, ó, eu, JB, não curto, mas respeito quem curte e acho o seguinte, o Inter... apanhou do Grêmio, o Grêmio na comunicação toda hora falando do Inter, o Inter resolveu, presente respeitosamente ao presidente, talvez não tenha uma ordem expressa dele para não fazer, mas era sim um pedido para não cornetar o rival, tá? E aí o que aconteceu? Um aconselhamento, né? O Inter era um posicionamento de marca que o Inter não cornetava. O Inter, nesse ano, disse, quer saber? Cansei, vou cornetar também. E agora estão os dois se cornetando e... Olha, Meneghetti, no mundo perfeito, eu tô contigo 100%. Tô contigo 100%. Mas o mundo não é perfeito? Infelizmente ele não é perfeito. E aí a realidade diz o seguinte, se não tiver isso, nós não temos nada. Porque desde 2018, acho que foi o último título relevante, março de 2018, foi o último título relevante da dupla Grenal. De resto foi só gauchão. Tá? Só gauchão. Então, assim, claro, não adianta. Nos apequenamos? Nós temos, sim, mas isso achamos é um bacana chegar em sétimo e o outro em décimo. Achamos legal isso. Achamos comemorando uma vaga como se o título fosse. Claro, mas isso aí, como eu te falei, isso aí significa que a dupla Grenal caiu dentro da sua régua. Né? E que atualmente, tomara que o Internacional consiga o título da Libertadores da América, mas atualmente tem sido o título possível. O título do Regionalito. É assim. Tá, Ribeiro. Eu encontrei uma moeda de... Eu encontrei uma moeda de 10 centavos. Eu ontem encontrei... Por que quer brigar com a realidade? Eu encontrei uma moeda... Encontrei uma moeda de 10 centavos ontem. É que os fatos não o banco me ligou, Não? O banco me ligou, disse que eu estava no cheque especial, que eu tinha que ir lá renegociar a dívida e tal. Eu falei, encontrei uma moeda de 10 centavos ontem. É a mesma proporção. Nós estamos endividados que nós não ganhamos um Brasileirão há 1000 anos, o Grêmio há 30, o Inter há 50, sei lá, eu sou ruim de matemática, tá? Eu tô chutando os dias aqui, tá? Há 30, e aí tu vem com o gauchão, Ribeiro. Só que os fatos... Cara, o Inter e o Grêmio só ganharam o gauchão desde o é só o Grêmio, né? Não serve então assim, nada. Mas o Ribeiro Neto... Isso é uma realidade, vocês querem mudar a verdade. Não, mas tu tá botando junto coisas que são separadas. O Grêmio foi campeão da Libertadores da América em 2017. Sabe qual foi a primeira coisa que os jogadores do Grêmio fizeram no gramado? Sim.
Um minuto de Um minuto de silêncio pro Inter. Claro, porque... Sabe por quê? Tinha ganho um grande título. Claro, mas Não importa o que a dupla Grenal, ganhando ou não ganhando, nós vivemos uma realidade em que o lado azul interessa ao vermelho, o vermelho ao azul. Nós somos o único estado do Brasil que transmite jogo de futebol, transmite os dois jogos ao mesmo tempo, porque um quer saber tanto do outro quanto de si. Mas eu concordo contigo, é onde eu ia chegar. Nessa realidade, além de estarmos com a régua baixa, nós temos uma cultura centenária, que gosta ou não é assim, né? Tem torcedor que é mais anti do que torcedor. Diogo, quero te ouvir. Não, só os fatos, eles não condizem com isso que o Ribeiro está falando, né? Em 19, o Inter perdeu a Copa do Brasil. Em 20, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, mas chegamos nas finais. O Inter foi vice-campeão brasileiro 2 vezes nesses últimos anos. Assim, tá faltando um gap. Eu acho, às vezes, que a gente cobra demais uma coisa que talvez ainda seja demasiado, mas tudo bem. Intervalo e o Lucas Dias na live do YouTube. I want a highway to hell. Pô, Ribeiro conhece de música. Não dá pra subestimar o conhecimento do Francisco. O Chico da Lomba do Pinheiro. Vamos lá que tem 17 mil pessoas já nos assistindo aqui, 1.500 likes, agora 1.600 com o meu, que eu tinha esquecido, assumo aqui, mas vamos lá deixar o like, tá? Bom, se chegar a 2.000 likes, eu conto uma história do bastidor que aconteceu hoje de manhã antes do Donos. 2.000 likes, 2.000 likes, então deixa o like porque tem 16 mil e vocês estão só no migué. Chegando em 2.000 likes, eu conto essa história. Vamos lá, quem mandou aqui? Lucas Lopes, um abraço, Lucas. Motoqueiro neto de surreal, é verdade. Rodrigo Gonçalves, Lucas, o Ribeiro não é normal, fato. Quem mandou aqui? Ricardo Soares, Colorado. Menegas tapar hoje? Pois é, o Menegas não... Quando saiu do Ribeiro na motoca, eu pensei, pô, Menegas vai vir rindo já. Eu acho que ele não tava... Acho que ele não entendeu ainda o que é que estava acontecendo. Quem mandou aqui? Danley Almeida. Inimigos da bola, fato. A Gubert, Lucas, em qual estádio da Arábia Saudita o Inter vai jogar a final? Pois é, cara, saiu hoje o sorteio, né? É que nem a torcida do Flamengo cantava Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Eu não cantaria isso, eu sou mais pezinho no chão. Tranquilão, vamos lá. Motoqueiros da bola, Jader Rodrigues, um abraço. Flávio Five, Lucas, o que tu faria se visse 2 Ribeiros numa moto? O problema é que eu não tenho joelho, tá? Mas se eu tivesse, eu correria. Até não poder mais. E não olhava pra trás. Quem mandou aqui? Thiago Schuller, quem não tá surdo aí é loucura, Lucas. Tô falando muito alto, cara? Tu é surdo, Pedro Oliveira? Como é que tu me respondeu aí, pô? Quem mandou aqui? Ah, perfeito, que nem o Farido. Edgar José Nodari, Ribeiro Neto é fora da casinha. Rafael Silva, não, essa tia não, velho. Hermes Salvagni, Lucas Corneta. Corneta tá valendo, é isso que ele tá dizendo. Eu também acho. Eu sou da ideia que tem que cornetar mesmo dos dois lados, tem que fazer piada em Twitter. Não sou muito, da entrevista vai lá o dirigente dar uma pauladinha. Aí já não me pega muito. Mas, enfim. Daniel Almeida, Lucas já se assumiu Colorado. Hoje foi a vez do JB, no momento que ele diz que estamos há 40 anos sem ganhar o Brasileirão. Mas é um fato, né, velho? Não, nada a ver. Eu não assumi nada. Ismael Leal, Lucas, AC/DC ou MC Pipoquinha? MC Pipoquinha tem o seu valor, sabe fazer música. Acho que vale a gente ficar de olho. Wesley Araújo, Parobé e Grêmio, um abraço pra todo mundo de Parobé e pro Wesley Araújo. Quem mandou aqui também? City pode esperar, a tua hora vai chegar, Eduardo Minuso, forte abraço. Gol do Flu, Rafa, não vai ter gol. O L do Cano vai desabar, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Sobral, Roger Roque, forte abraço. Quem mandou aqui também? Luan vai... Não, ele não vai treinar lá, velho. Oi. Acho que a gente tem que fazer um sério estudo. O mercado já jogou com o Benzema em Copa. Se o mercado já jogou... Jogou 2000... Ah, não, aquela Copa de 18 o Benzema não jogou. Seria um reencontro. Teve França e Argentina em 2014, mas o mercado não tá em 2014. Tá, então não teve. Vai ser o primeiro encontro, Al Ittihad e Inter nas semifinais do Mundial, pode anotar. 4-0 a Napolina, a corneta é válida, vamos lá. Vamos pro Rio, Leonardo Mendes Abal. Tô esperando, hein? Eu tô dentro. Beijo.
Ribeiro Neto estacionou a moto da Kia São Motors e agora vai mandar um abraço. Eu tenho dois, na verdade. O primeiro é o meu grande amigo Juarez Ramos, da Servital, tá lá. Agora tá em Torres, vivendo uma vida boa, né? Grande Juarez. E ao Lorenzo, de Osório, lá perto da terra do JB. Lorenzo, muito obrigado pela audiência. Valeu, querido. Então, já que o Ribeiro mandou, eu vou fazer o seguinte, ó. Ontem eu fiz um pedido e a galera atendeu. Beijo pra vocês que ajudaram o bem. A Cura do Bem no Instagram, bem com N, tá? Mas eu quero também fazer um pedido para todo mundo acessar o Instagram agora, @Voatel. Ele é um gremista aqui de Porto Alegre, pra gente empatar o Grenal. O B é colorado, o Tel é gremista. Gremista de Porto Alegre, vai lá agora no Instagram, @Voatel. Eles estão fazendo uma rifa, tem 11 prêmios, uma camisa oficial do Grêmio do Inter para ajudar o Tel. Então, @Voatel. Um abraço pro Guilherme Fogaça, que é um gremistão e nos acompanha sempre. Enquete Poker na live do YouTube. Vamos para o nosso resultado da Enquete Poker. Vamos lá. Torcedor gremista, você acredita que Luan já merece uma chance como titular? Sim, tem feito por merecer quase um terço, 27%. Não, ainda falta ritmo, mais da metade, 58%. Não, porque existem opções melhores, 15%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes. Vem aí Daniel Oliveira, grande elenco, para o apito final. E aqui na TV eu passo o bastão para o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos donos